Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Eu quero, mais uma vez, dar muito bem-vindos a você. Nós já ministramos a disciplina de livros históricos e agora você, nosso aluno, vai iniciar a disciplina de espiritualidade cristã. Uma disciplina muito importante para todos nós, uma disciplina muito relevante para os nossos dias, muito necessária, uma disciplina muito atual, sobretudo. E é com muita alegria que eu quero desejar a você, seja muito bem-vindo. Eu, pastor Anderson Silva, e você estaremos juntos nesta disciplina, nesta caminhada, nesta jornada da espiritualidade cristã. Tá ok? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, que é o Salmo de número 139. Ao tratarmos sobre a espiritualidade cristã, e eu já quero deixar claro nesse início, nessa introdução da nossa disciplina, que o nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém a ser espiritual, porque ser espiritual é algo muito particular. O caminho da espiritualidade, nós vamos aprender isso durante a nossa disciplina, o caminho da espiritualidade é subjetivo, é pessoal e, sobretudo, depende do relacionamento seu com o Senhor Jesus. Depende do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Então, nosso objetivo não é, eu quero repetir, o nosso objetivo não é ensinar ninguém a ser espiritual, mas o nosso objetivo é tratar sobre a espiritualidade cristã, falar sobre algumas disciplinas espirituais. Nós vamos tratar aqui sobre o histórico da espiritualidade brasileira, as transformações que a espiritualidade da igreja cristã brasileira passou. Vamos tratar sobre algumas definições de espiritualidade cristã. Nós vamos também fazer um traçado histórico da espiritualidade cristã vivida, vivenciada pelos crentes da igreja primitiva, e nós vamos então neste percurso, nesta caminhada, e com toda certeza será uma disciplina muito proveitosa, é uma disciplina muito saborosa do nosso curso, é uma disciplina onde nós realmente tratamos de coisas que são essenciais para a nossa vida cristã, ok? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos ler o Salmo de número 139, porque ao tratar de espiritualidade e falar, como eu já disse aqui, asseverando que a espiritualidade está ligada ao relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, uma vez que nós estamos tratando de espiritualidade cristã, se a espiritualidade cristã está ligada a Cristo, essa espiritualidade é produzida, é o fruto do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então, uma vez que a espiritualidade cristã é o fruto deste relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, eu quero ler o Salmo de número 139, que é um texto em que o salmista, a partir do seu relacionamento com Deus, reconhece a grandeza de Deus ao formá-lo, ao criá-lo. Então abra sua Bíblia, venha conosco, vamos ler o Salmo de número 139. O Salmo de número 139 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, é um salmo envolvente, texto encantador, onde o salmista vai falar da grandeza de Deus ao criá-lo. E o Salmo 139 nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo de número 139. É um salmo em que o salmista reconhece a grandeza de Deus ao criá-lo. É um salmo em que o salmista reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem, não pode ser ocultado do Senhor. É um salmo em que o salmista reconhece a onipresença de Deus, porque ele diz: se eu colocar a minha cama no abismo, o Senhor ali estará. Se eu disser que as trevas me encobrirão e o dia se fará noite, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É um salmo em que o salmista adora a Deus, manifestando a espiritualidade através do seu relacionamento com Deus, porque ele entende que ele foi formado no ventre da sua mãe, que nada foi escondido de Deus. E ele diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, aqueles que já aconteceram, aqueles que ainda irão acontecer. O salmista está dizendo: todos eles foram anotados no teu livro. Somente através de um verdadeiro relacionamento com Deus, alguém pode desenvolver tamanha espiritualidade. A espiritualidade do salmista é tão intensa que ele diz: Deus, tomara que o Senhor acabasse com o perverso. Aparte os perversos de mim, aparte de mim os homens de sangue. Eles se rebelam contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem. Veja que a espiritualidade é capaz de produzir um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. A espiritualidade verdadeira, nós vamos definir isso durante a nossa disciplina, vai ficar muito claro. A espiritualidade verdadeira não está ligada a um momento cultico. O momento cultico faz parte da espiritualidade. A espiritualidade verdadeira não está ligada, na visão pentecostal, ao falar em línguas espirituais. O falar em línguas espirituais é também uma manifestação, uma das manifestações da nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade verdadeira está ligada a estar
perto de Deus, aborrecer os que aborrecem a Deus, amar os que amam a Deus. A espiritualidade verdadeira está no reconhecimento, na adoração, na grandeza de Deus, reconhecer a Deus pela sua grandeza, ter a convicção que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor, porque foi feito por Ele. Sobretudo, meus queridos, o que o salmista nos deixa claro, no Salmo de número 139, é que ele está pedindo a Deus que sonde o seu coração, que sonde a sua alma, que entenda os seus pensamentos, porque o Senhor os conhece, que prove, aliás, os seus pensamentos. O salmista está dizendo: vê se há, Senhor, em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a nossa espiritualidade nos leve ao encontro do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Sonda-me, Senhor. Conheces o meu coração. Ou seja, perceba todas as coisas que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo ser, que eu desejo ter. Isto é espiritualidade. Uma espiritualidade que nos leva ao encontro de Deus. A espiritualidade vai corrigir aquilo que foi deteriorado no Éden. O ser humano perdeu o relacionamento com Deus por causa do pecado, lá no Éden. A espiritualidade vai nos unir a Deus novamente, vai nos levar de volta a Deus. Eu tenho certeza que eu irei repetir isso algumas vezes durante a nossa disciplina, mas eu gosto sempre de frisar que ser espiritual é ser cada vez mais humano. Ser espiritual é ser cada vez mais humano. O Adão e Eva que Deus criou no Éden eram humanos e eles tinham um relacionamento pleno com Deus. Falavam com Deus face a face. E o que o salmista vai pedir ao Senhor no Salmo de número 139, ao final deste salmo, é justamente isso. Prova-me, conhece os meus pensamentos, sonda-me, o Senhor conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Guia-me por caminhos eternos. Como é que nós podemos guiar alguém? É passando com ele no caminho, estando próximo dele. Guiar verdadeiramente é isso. E o que o salmista está pedindo a Deus é isso. Guia-me por caminhos eternos. Ou seja, que eu trilhe os caminhos do Senhor que são eternos, mas que eu os trilhe conduzido pelo Senhor, guiado pelo Senhor. Isto é espiritualidade. Estar de volta à comunhão com Deus. O ser humano, quando pecou lá no Éden, não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança de Deus foi corrompida pelo pecado. A imagem e semelhança de Deus foi degenerada, degradou-se por causa do pecado. E hoje a ação do Espírito Santo na nossa vida é uma ação que tem como objetivo restaurar a nossa humanidade. Ser espiritual é isto, é ser cada vez mais humano. Quando estamos nos tornando espirituais, isso quer dizer que o Senhor está restaurando a nossa humanidade. Isso quer dizer que a nossa humanidade verdadeira, que foi deteriorada no Éden, que foi corrompida lá no Éden, está num processo de restauração. Porque o Adão e Eva que Deus criou eram humanos e tinham a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia é enfática ao nos dizer que quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, nós o veremos face a face porque seremos semelhantes a Ele. Então esta imagem e semelhança de Deus restaurada em nós é verdadeiramente a ação do Espírito Santo a fim de promover a nossa espiritualidade. É isso que nós veremos durante a nossa disciplina. E que o Salmo de número 139, com esta solicitação, essa súplica, esse pedido do salmista, sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau, sonda-me porque o Senhor conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que durante a nossa disciplina, meu querido, você, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, que você possa ser conduzido pelo caminho da espiritualidade e que o Senhor possa te fazer entender que Ele conhece todos os teus pensamentos. Ele é o Senhor da tua vida. Muito bem, vamos
a parte introdutória da nossa matéria, na verdade, não é? De espiritualidade cristã. É isso que nós queremos fazer agora, na segunda aula. Nós vamos fazer uma parte introdutória para que a gente compreenda qual é o caminho que nós vamos percorrer aqui na nossa disciplina. Eu já posso te adiantar que nós vamos tratar sobre fazer um percurso histórico, vamos falar sobre a dificuldade de entender a espiritualidade, de traçar um caminho para a espiritualidade. Dentro desta visão, nós vamos falar sobre a espiritualidade brasileira, e ao falar sobre a espiritualidade brasileira, nós vamos traçar um caminho histórico da espiritualidade brasileira, né? E nós vamos entender as transformações da nossa espiritualidade, vamos compreender que a espiritualidade se transforma de acordo com o momento que nós vivemos, a espiritualidade não deixa de nos aproximar de Deus, mas cada momento da nossa vida, de acordo com as situações que ocorrem, nós vivemos a espiritualidade de forma diferente. Então nós vamos tratar disso, depois vamos fazer algumas definições, depois de tratar desse percurso histórico da espiritualidade cristã brasileira, vamos fazer algumas definições de espiritualidade, de mística, vamos, dentro dessas definições, mostrar também como a igreja primitiva viveu a sua espiritualidade, né? Porque a igreja primitiva é um padrão para todos nós, e vamos depois tratar sobre algumas disciplinas espirituais, e vamos prosseguindo na nossa matéria, na nossa disciplina. Eu tenho certeza que vai ser algo agradável e bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Então vamos lá, espiritualidade cristã. Vamos fazer um percurso histórico, e nesse percurso histórico nós colocamos aqui uma introdução falando que é muito difícil definir o significado da palavra espiritualidade. Se é muito difícil definir o significado da palavra, encontrar um conceito comum a respeito do que ela representa é ainda mais difícil, não é verdade? A espiritualidade representa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, é difícil definir o significado da palavra e encontrar um conceito comum. Mais difícil ainda é analisar esse processo histórico de desenvolvimento da espiritualidade no âmbito da igreja cristã brasileira. Eu sempre digo que nós somos resultados de uma história. Tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós passamos é resultado de uma história. Quando eu falo isso, todos os nossos alunos sabem que a Academia de Pregadores é de origem pentecostal, mas a nossa origem pentecostal sofreu influências de vários segmentos. Então, quando eu falo isso, que nós somos resultado de uma história, eu não estou falando tão somente para os pentecostais, estamos falando disso de modo geral, que realmente somos resultados de uma história. Olha, enquanto a conceituação secular de espiritualidade, então, está relacionada com a busca vaga do sagrado, então a espiritualidade é a busca do sagrado. E quando nós tratamos da espiritualidade, não tratando da espiritualidade cristã, mas tratamos da espiritualidade, mais à frente nós vamos definir isso de forma bem incisiva. Quando tratamos da espiritualidade, nós entendemos que a espiritualidade lidar com o sagrado. O objeto de estudo da espiritualidade é o sagrado. Como nos aproximar do sagrado, como lidar com o sagrado, como vivenciar o sagrado. Então, enquanto a espiritualidade está relacionada a essa busca vaga pelo sagrado, a espiritualidade cristã diz respeito diretamente à maneira pela qual se vive o conhecer a Deus. A espiritualidade está ligada à maneira como nós vivemos para conhecer a Deus. Por quê? Porque a espiritualidade cristã vai tratar da espiritualidade a partir do relacionamento com Cristo. Por isso, espiritualidade cristã. E Cristo, Jesus Cristo, é o clímax da revelação de Deus ao homem. O escritor aos Hebreus deixa isto claro quando ele diz assim: o Senhor falou-nos através dos nossos pais, depois falou-nos através dos profetas, e agora tem nos falado pelo seu Filho.
O escritor aos Hebreus está falando sobre a revelação progressiva de Deus. Então, em Cristo repousa o clímax da revelação de Deus ao ser humano. Desta forma, a espiritualidade cristã, ao trabalhar, a espiritualidade fundamentada no relacionamento com Cristo, ela está objetivando revelar Deus ao coração das pessoas. E nós aprendemos, quando estudamos sobre revelação de Deus, que a revelação de Deus tem um início no próprio Deus. Se Deus não quisesse se revelar, ninguém jamais o conheceria. Então Deus dá o primeiro passo na revelação. E a proporção que nós vamos buscando conhecê-lo, ele se revela cada vez mais e nós o conhecemos cada vez mais. É isso que Oséias nos ensina no capítulo 6 e o versículo 3, ao nos asseverar dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Eu gosto da versão atualizada que diz assim: conheçamos e esforcemo-nos por conhecer ao Senhor nosso Deus. Quanto mais eu me esforço para conhecer a Deus, mais Deus vai se revelar. Então a espiritualidade cristã objetiva descortinar a nossa mente a maneira pela qual se vive o conhecer a Deus. Como ter uma vida de comunhão com Deus das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Algumas pessoas equivocadamente ensinam que o Antigo Testamento já está ultrapassado. Não. O Antigo Testamento nos traz o modus operandi de Deus, ou a maneira de atuação de Deus. O Antigo Testamento descortina Deus aos nossos corações, nos mostra como Deus age, como Deus faz. Então a espiritualidade cristã vai nos ensinar a ter uma vida de comunhão com Deus do Antigo e do Novo Testamento. Como nós já falamos, essa espiritualidade cristã, ela é de cunho pessoal. É a maneira como cada pessoa experimenta o conhecer a Deus no seu viver cotidiano. É muito importante nós entendermos isto. Existem situações da espiritualidade de outras pessoas que até servem de referenciais para nós. Mas eu não posso tentar viver a espiritualidade de outra pessoa. Cada um vive a sua própria espiritualidade. Porque se nós estamos afirmando que a espiritualidade está ligada a conhecer a Deus, é a espiritualidade cristã, porque através do nosso relacionamento com Cristo, nós conhecemos ao Senhor. Nós estamos falando sempre de relacionamento, de algo prático. E o relacionamento, cada um tem que viver o seu próprio relacionamento. A espiritualidade, então, e eu espero que isso aconteça com você, nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, durante a nossa disciplina, a espiritualidade vai nos dar alguns direcionamentos para que para que você desenvolva a sua própria experiência com Deus. Conheça Deus, se relacione com Ele, entenda Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós o conhecemos. A espiritualidade cristã está ligada à imagem de Cristo. Como nós já afirmamos aqui, não poderia ser diferente. Se a espiritualidade cristã está ligada à imagem de Cristo. Então, para nós, os evangélicos, em especial, a forma de expressão dessa espiritualidade está subordinada à sua essência em conformidade à imagem de Cristo. Até porque Cristo é o Deus que se encarnou. Por que Deus se encarna através de Cristo? Para resgatar o ser humano. Então, em Cristo, nós temos plenamente, e isso é espiritualidade cristã, em Cristo, nós temos um Deus de forma plena. Paulo vai nos falar disso em Filipenses capítulo 2, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. Então, Cristo não deixou de ser Deus, mas ele não agiu como Deus. Então, Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Então, em Cristo, nós temos a plenitude da divindade, nós temos o encontro da plenitude da divindade com a plenitude da humanidade. Porque Jesus foi o ser humano perfeito. Então, em Cristo, na imagem de Cristo, nós temos a verdadeira expressão da espiritualidade cristã. A essência da espiritualidade cristã está em Cristo Jesus. Além disso,
Em cada época, em cada lugar onde a igreja tem sido plantada, cristãos vivem diferentemente o seu relacionamento com Deus. Veja bem. Você está acompanhando o curso Médio em Teologia da Academia de Pregadores e esta é uma aula gratuita que estamos disponibilizando em nosso canal para você. Agora, para fazer o curso completo, com mais de 20 matérias, nós temos uma condição especial. Está no link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar agora mesmo e começar hoje os seus estudos fazendo todas as 20 matérias deste curso. O Médio em Teologia tem excelentes professores, conteúdo 100% gravado em uma plataforma moderna e fácil de usar. Você pode assistir no seu computador, no celular, no aplicativo, onde você estiver. Matricule-se e comece hoje mesmo. A espiritualidade cristã, ela se transforma de acordo com cada momento, cada época, cada circunstância, cada situação. Mas se nós entendermos que a espiritualidade cristã está ligada à imagem de Cristo, está ligada ao relacionamento com Cristo, Jesus é Deus e Ele é imutável. Então ele nunca deixa de ser Deus. Então a espiritualidade cristã, mesmo se adequando aos momentos de cada sociedade, aos momentos de cada indivíduo, que cada pessoa vive na sua história, mesmo se adequando aos contextos sociais de cada sociedade, nós vamos entender que a espiritualidade cristã, ela é a mesma sempre, baseada em Cristo, ligada na imagem de Cristo. A expressão dessa espiritualidade é que muda, mas a espiritualidade é a mesma. O objetivo da espiritualidade cristã, que nós falamos no slide anterior, que é nos mostrar como que nós vamos viver a revelação de Cristo de forma cotidiana na nossa vida, isto não muda, isto permanece da mesma forma. Então a espiritualidade está ligada à imagem de Cristo. Muito bem, entendendo então o que é a espiritualidade, partindo agora desse conhecimento teórico do objetivo da espiritualidade, de qual o seu fim, nós podemos fazer um traçado histórico da espiritualidade da igreja cristã brasileira. Então o que nós vamos fazer agora é tomar bases históricas para a espiritualidade da igreja cristã brasileira. Então, ok? Nós estamos tratando aqui, eu deixo muito claro que quando nós tratamos de igreja cristã, nós estamos tratando de igreja cristã evangélica, tá ok? Porque a igreja católica romana é também uma igreja de segmento cristão, mas nós estamos tratando de igreja cristã evangélica. Esse é o nosso grande objetivo aqui em espiritualidade cristã. Até porque nas nossas aulas do curso médio em teologia, nós não temos como esgotar a matéria. E nem é o nosso objetivo esgotar a matéria. Tá ok? Depois, ao final da nossa aula, eu vou citar alguns livros, referenciar alguns livros que nós vamos usar durante a nossa disciplina. E então você vai ficar ligadinho aí conosco e vai entender o caminho que nós vamos percorrer na nossa disciplina. Então, bases históricas da espiritualidade cristã da igreja evangélica brasileira. Então, a espiritualidade e o seu contexto histórico. Algumas características da espiritualidade cristã sobressaem em determinadas épocas da história. Então, algumas características que nós temos hoje, nós não tínhamos em épocas anteriores e elas também não irão perdurar em gerações futuras. Por exemplo, quando nós olhamos para os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, uma de 18, um de 15, um de 12 anos. Quando nós olhamos para a geração dos nossos filhos, nós percebemos que é uma geração diferente da nossa. E a geração dos nossos filhos vivem a espiritualidade de forma diferente da nossa. É uma geração globalizada. É uma geração mais intelectualizada do que a nossa. Então, alguns pressupostos que nós tínhamos de espiritualidade, na minha geração de jovem, de adolescente, nós não temos nesta geração. Então, algumas características importantes da espiritualidade cristã sobressaem em determinadas épocas da história, ainda que sejam menos valorizadas em outras épocas. Certamente, tradições, práticas espirituais são afetadas. Um exemplo disso é o temperamento de cada pessoa e o contexto histórico em que ele vive. É muito comum nós observarmos que em uma família onde nós temos mais de um filho, por exemplo, 2, 3, 4
ou mais filhos, é muito comum nós observarmos que, no meu caso, a minha família de origem, nós somos 4 irmãos e nós participamos dos mesmos cultos. Nós fomos às mesmas escolas dominicais, nós ouvimos as mesmas pregações, os mesmos estudos bíblicos, mas cada um de nós absorveu, entendeu o que ouviu de forma individualizada. E aí nós vivemos a espiritualidade cristã de forma diferente. Isso está ligado ao temperamento de cada pessoa, ao contexto histórico que cada pessoa vive. Na sequência, nós falamos sobre um senso geral de espiritualidade nacional. Então, o consenso geral é que esse legado nacional, o legado brasileiro de espiritualidade, no que diz respeito à teologia e espiritualidade evangélica, consiste numa herança pietista. Fique tranquilo, nós vamos falar sobre o pietismo, mas foi um grupo de pessoas que surgiu logo após a Reforma Protestante, surgiu na Alemanha, logo após a Reforma Protestante, e eles eram voltados para a piedade, para uma vida de piedade, uma vida de entrega ao próximo, uma vida de altruísmo, e por isso eles foram chamados de pietistas. Então a nossa espiritualidade cristã, evangélica, brasileira, no geral, tem as suas raízes teológicas nessa herança pietista. Tem as suas raízes também na herança evangelical. E nós vamos entender o que é essa herança evangelical. Nós vamos perceber que esse evangelicalismo está ligado, é uma palavra que é utilizada para falar sobre esse poder pentecostal, esse avivamento que ocorreu principalmente a partir do século XVIII, através de John Wesley, que trabalha as nossas emoções, a pessoa se envolve de forma muito mais profunda, e então veio a palavra evangelicalismo para fazer alusão a isto. Sobreposta, então nós temos uma base da espiritualidade evangélica ligada a uma herança pietista e evangelical, sobreposta numa base que remonta à Reforma Protestante de Calvino e Lutero. Nós sabemos que agora, em 2017, nós vamos comemorar, estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante realmente mudou a história da Igreja protestante. A Reforma Protestante foi um movimento, não só um movimento espiritual, mas um movimento social que mudou a cara da Igreja. E nós hoje somos alicerçados na Reforma Protestante e somos alicerçados também, todos nós somos alicerçados também nos ensinos de Calvino. E quando eu digo todos nós, de forma tão incisiva, é para deixar claro que, não obstante algumas divergências ideológicas sobre calvinismo e arminianismo, nós não vamos nem entrar na questão porque não é matéria da nossa disciplina. Não obstante, nós temos divergências nessas áreas de calvinismo, arminianismo, o calvinismo fatalista e etc. Nós vamos perceber que todos nós temos a influência de Calvino, que foi um teólogo magnífico, que foi um teólogo grandioso, que contribuiu grandemente para o nosso crescimento e conhecimento teológico. Então nós vamos pegar essa base partindo de forma inversa. Veja que nós tratamos aqui nesse slide, que está aí na tela, falando que nós vamos falar sobre o pietismo, sobre o evangelicalismo, sobre Calvino e sobre Lutero. Para a gente entender esse percurso da espiritualidade cristã, nós vamos começar a partir de Lutero, porque aí nós vamos entender, é muito mais fácil para a gente compreender essa questão da Reforma Protestante. Então, muito bem, para Lutero, o que era a espiritualidade? Lutero era um monge agostiniano, foi um monge agostiniano. Ele tinha uma formação mística que se fez refletir em sua vida devocional de louvor sincero a Deus. Então Lutero tinha uma devoção muito grande a Deus. É muito comum nós, quando tratamos de Lutero, a gente tratar dessa espiritualidade. Mesmo antes da sua verdadeira conversão, da transformação dos seus pensamentos, ao ler a carta aos Romanos, que culminou na Reforma Protestante,
O Lutero era muito místico e voltado para uma vida de devoção. Segundo os estudiosos de Lutero, ele era entre os seus companheiros, um dos que mais praticavam, né, as disciplinas espirituais ensinadas pelo catolicismo romano, né? Então, Lutero era muito voltado para jejum, muito voltado para oração, muito voltado para penitências, era muito voltado para isso. E isso fala da sua vida de devoção. Então isso se fez refletir na sua vida devocional de louvor sincero a Deus. E Lutero louvava a Deus sinceramente, primeiro, pelos benefícios da justificação. Lutero entendeu que a justificação era pela fé. E ele louvava a Deus pelos benefícios da justificação pela fé. Isso é muito forte em Lutero. Lutero louvava a Deus também pela realidade da graça de Deus e da liberdade do cristão. Então Lutero compreendeu que a salvação era pela graça. E a graça de Deus é uma das solas da reforma protestante, né? Sola gratia, ou seja, só a graça. Lutero ensinava que só a graça de Deus pode resgatar o ser humano, só a graça de Deus pode verdadeiramente salvar a pessoa. Então a sua espiritualidade estava voltada para a graça de Deus e ele entendia que por causa da graça de Deus o cristão tinha liberdade. Então Lutero tinha uma espiritualidade alicerçada na sua vida devocional de louvor sincero a Deus por causa dos benefícios da justificação e por causa da realidade da graça de Deus. E Calvino definiu a piedade como um zelo puro e verdadeiro, que ama a Deus plenamente como Pai. Quando nós estudamos Calvino, aliás, permita-me abrir um parêntese, nós aprendemos que essa ideia calvinista, fatalista que existe hoje, não foi defendida a ferro e fogo como se faz hoje, como alguns teólogos fazem hoje, por Calvino. Os discípulos de Calvino foi que exacerbaram essa ideia do calvinismo fatalista. Mas Calvino falava que a espiritualidade cristã estava ligada à piedade, e a piedade era um zelo puro e verdadeiro que ama a Deus primeiro, plenamente como Pai. Ou seja, reconhecimento da grandeza de Deus, da paternidade de Deus, da autoridade de Deus. Depois, se ama a Deus como Pai, reconhece essa paternidade, reconhece essa grandeza, essa autoridade do Pai, automaticamente há que se reverenciar ao Senhor, há que se reverenciá-lo verdadeiramente como Senhor. Se ele é reverenciado como Senhor, e de acordo com os ensinos de Calvino, todos precisam entender que ele é o Senhor, nós temos que abraçar a sua justiça, porque é ele quem nos justifica. O calvinismo fala sobre o monergismo, um só, mas o nergismo aí vem de energia. Então, monergismo, uma só energia. Então, se não for a justiça de Deus, todos nós estamos perdidos. Então, o calvinismo, ele enfatiza isto aí. E é claro que nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio aí entre o calvinismo e o arminianismo. E Calvino também vivia a sua espiritualidade, ensinava a espiritualidade a partir da piedade, ensinando que esta piedade produz um temor a Deus. E de acordo com Calvino, aquele que vive a espiritualidade tem mais medo de ofender a Deus do que teme a sua própria morte. Então, para Calvino, a espiritualidade está ligada à piedade. A piedade é um zelo puro e verdadeiro que ama a Deus plenamente como Pai em primeiro lugar, que reverencia a Deus como Senhor, que abraça a sua justiça e que teme ofendê-lo mais do que teme a sua própria morte, o senhorio do próprio Deus. Calvino está sempre falando disso. A espiritualidade em tempos de racionalismo. A história da humanidade é dividida em 3 períodos: pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo.
De acordo com alguns sociólogos e antropólogos, nós já estamos entrando no período, estamos saindo do pós-modernismo e entrando no período do ultramodernismo. Mas o pré-modernismo é até o movimento do iluminismo. Na idade pré-moderna, o sagrado era reverenciado. A igreja, o clero tinha plenas autoridades. Todos acreditavam no sagrado. Não se explicava as coisas pela razão. Por que isso aconteceu? Porque Deus quis assim. Então a espiritualidade cristã era vivenciada na sua essência. A teologia era a mãe de todas as ciências. Com o movimento do iluminismo e principalmente do racionalismo, inaugura-se então o período moderno. O período em que o ser humano começa a pensar. Tudo bem, isso aconteceu porque Deus quis, ok, mas por que Deus quis? Então começa-se a pensar nas coisas. O período do iluminismo, o período do modernismo, do racionalismo, foi excelente para o crescimento das artes, foi excelente para o crescimento da ciência, porque as pessoas passaram a expressar a sua opinião, passaram a questionar o porquê das coisas. Porém, a teologia deixou de ser a mãe de todas as ciências e a filosofia passou a ser a mãe de todas as ciências. Isso porque a filosofia não tem como objetivo dar respostas. Ela tem como objetivo levar a pessoa a pensar, questionar, ok? Então, aí ocorreu a inauguração do período moderno. A partir da década de 50, mais precisamente em 1952, inaugurou-se o período pós-modernista. O que é esse período pós-modernista? É um período caracterizado pela velocidade de informação. Foi uma transformação que ocorreu nos países de primeiro mundo, nos países avançados, nas artes e nas ciências, que transformou realmente o pensamento das pessoas. Então nós vivemos hoje, meus queridos, o período pós-moderno. E talvez você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver? Professor, o que isso tem a ver com a espiritualidade cristã? Tudo, tudo. Porque nós vivemos a espiritualidade cristã de acordo com o contexto social. Então veja só, no período pré-moderno, todos estavam voltados para o sagrado. No período moderno, começou a se questionar o sagrado. E na próxima aula nós vamos iniciar falando justamente disso, porque eu quero que você entenda um pouco essas transformações, que aí nós vamos compreender a transformação da espiritualidade cristã. Então, no período pré-moderno, o sagrado é que mandava, as pessoas não questionavam, só pensavam no sagrado. No período moderno, começa-se a questionar o sagrado. E no período pós-moderno, não se questiona nem o sagrado e nem o sumiço do sagrado, e nem o que nós chamamos de secularismo. No período pós-moderno, trata-se com a realidade. E aí nós temos algumas características do período moderno, ou pós-moderno. A secularização é uma dessas características, o racionalismo é uma dessas características, embora está ligado ao período moderno, mas está também no período pós-moderno. O relativismo, que nós vamos tratar, que é muito importante nós entendemos o relativismo, porque ele vai tratar de algumas facetas da nossa espiritualidade. Então nós vamos perceber essa transformação da espiritualidade do período pré-moderno para o período moderno e para o período pós-moderno. Muito bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula. E esta nossa primeira aula, como eu disse bem no início, a primeira e a segunda aula são aulas introdutórias, né? Nós tratamos aqui sobre a espiritualidade, sobre a dificuldade para definir a espiritualidade. Começamos a fazer um percurso histórico da espiritualidade da igreja cristã, evangélica, brasileira, e nós vamos compreender então como a espiritualidade transcorreu, como a espiritualidade evoluiu, onde nós iremos continuar fazendo esse percurso da espiritualidade
da Igreja Cristã Brasileira. Vamos iniciar tratando sobre a espiritualidade nesse período pré-moderno, essas características do pós-modernismo principalmente, e eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento para você. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Esta é apenas uma aula de uma das matérias do nosso Médio em Teologia, um curso completo que conta com 20 disciplinas e excelentes professores, homens e mulheres de Deus capacitados para te ajudar nesta jornada de conhecimento bíblico. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, você está no lugar certo. Você já deu o primeiro passo. Agora, na descrição do vídeo tem um link. Este link tem uma promoção exclusiva, um desconto especial, para você fazer a sua matrícula e ter acesso ao curso completo. Clique e saiba mais para começar os seus estudos hoje mesmo. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Daniel Salles, sou natural da Bahia, da capital, Salvador. Resido aqui em Florianópolis, no bairro do Rio Vermelho. E já há pouco mais de 7 anos conheço a Academia de Pregadores, que tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida da minha família. Agora, concluí o curso livre em bacharel em teologia. Para mim é um privilégio e uma honra que tem agregado valores para a minha vida e tem somado para o ministério que o Senhor tem me confiado. Eu só tenho a agradecer por ter conhecido a Academia de Pregadores e que Deus abençoe a toda a equipe que tem formado alunos em vários países e aqui no Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você também pode fazer parte da nossa família. Venha para a Academia de Pregadores, junte-se a mais de 30 mil alunos que estão espalhados em 50 países, pelo mundo inteiro, crescendo em graça e em conhecimento. Esperamos você na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.